E aí pessoal, beleza? Meu nome é Aaron Rodrigues e bora para mais um vídeo aqui do canal, porque hoje eu quero ter um papo com vocês sobre o formalismo hamiltoniano. Que me diz aí, vocês sabiam que existe um formalismo da mecânica clássica que serve de base tanto para a mecânica quântica quanto para a mecânica estatística? Pois é, existe, e o nome é formalismo hamiltoniano e é sobre ele que eu quero falar no vídeo de hoje. Então é o seguinte, né? Não é exagero a gente falar que, junto com o formalismo lagrangiano, o formalismo hamiltoniano também é um dos pilares da física teórica moderna. E falando no contexto da mecânica clássica, embora os três formalismos da mecânica, a mecânica newtoniana, a mecânica lagrangiana e a mecânica hamiltoniana, serem capazes de descrever os mesmos fenômenos físicos, serem equivalentes, a gente tem que o formalismo hamiltoniano ele tem algumas particularidades que tornam ele muito especial e muito útil na hora da gente descrever os problemas físicos. Em particular, eu queria destacar a interpretação geométrica que a gente pode tirar dele e o conceito de espaço de fase que é exclusivo da mecânica hamiltoniana. E assim, a mecânica hamiltoniana, apesar de ser bem íntima da mecânica lagrangiana, ela tem as suas particularidades que tornam esse formalismo muito útil no contexto da física teórica, em teorias como mecânica quântica e por aí vai. Sendo assim, eu achei importante fazer um vídeo de divulgação sobre esse formalismo da mecânica, de forma que a ideia é que ele seja uma espécie de continuação, por assim dizer, do vídeo que eu fiz sobre o formalismo lagrangiano. Então, caso você não tenha assistido esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui na descrição para você assistir junto com esse aqui, porque assim o entendimento ele fica maior. E bom, dito isso, eu também resolvi dividir o vídeo em capítulos, de forma que primeiro eu vou falar sobre o desenvolvimento do formalismo, sobre o formalismo hamiltoniano em si, e comparar ele com os outros formalismos da mecânica. Falando então sobre o desenvolvimento do formalismo, ele surgiu em 1833 e foi criado pelo Sir William Rowan Hamilton, se eu não estou falando o nome dele errado, e ele surgiu como uma reformulação do formalismo lagrangiano. Em que, bom, já dando um spoiler, na mecânica hamiltoniana a gente tem a substituição das velocidades generalizadas pelos momentos generalizados, de forma que eu vou falar um pouco melhor disso também mais para frente. E bom, a princípio, né, quais foram as motivações para desenvolver um novo formalismo da mecânica, né? Além do caso que a gente já tinha no contexto da mecânica clássica, o formalismo newtoniano e o formalismo lagrangiano, por que desenvolver um novo formalismo? Bom, com a evolução da mecânica celeste, viu-se que precisava de uma forma mais geral e compacta de se lidar com os sistemas dinâmicos. E isso levou a um uso extensivo dos conceitos de potenciais na mecânica, entendendo eles assim como quantidades fundamentais. Um outro problema que se tinha na época era de libertar a mecânica clássica do sistema de coordenadas, porque no contexto da mecânica newtoniana a gente estabelece um sistema de coordenadas e muitas vezes é difícil a gente mudar de um sistema de coordenadas para o outro em que a descrição de determinado problema seja facilitada. E bom, libertar a mecânica clássica, por assim dizer, dessas restrições dos sistemas de coordenadas era algo muito importante, principalmente no quesito de achar quantidades que eram constantes de movimento, ou seja, que ao longo de do movimento de um determinado sistema físico, elas permaneciam constantes, né? Tal como, por exemplo, o momento linear, o momento angular e por aí vai. Então, dado todos esses pontos que a mecânica newtoniana não satisfaziam tão bem, a gente pode ver a necessidade de ter-se um novo formalismo da mecânica clássica para poder descrever os problemas. E o formalismo hamiltoniano ele cumpriu e cumpre, né, muito bem esse papel. Falando então do formalismo hamiltoniano em si, né, eu quero esmiuçar ele aqui com vocês, pelo menos a ideia geral, e de forma que eu vou fazer isso no caso mais simples, porque dá para generalizar depois. O objetivo aqui é apenas passar a ideia por trás do formalismo. De forma que, então, apelando para as ideias desenvolvidas no vídeo que eu fiz sobre o formalismo lagrangiano, aqui a gente vai ter um novo par de quantidades importantes que vão ser as coordenadas generalizadas e os momentos generalizados, diferentemente da mecânica lagrangiana, em que a gente tinha as coordenadas generalizadas e as velocidades generalizadas. Só por completeza, então, falando das coordenadas generalizadas, elas são um número mínimo independente de coordenadas necessário para especificar o movimento de um determinado sistema físico. Agora, falando sobre os momentos generalizados ou momentos canônicos conjugados, eles podem ser entendidos como o quão sensitiva a lagrangiana é à mudança
na velocidade generalizada. E é isso que essa definição matemática aqui ela fala para a gente. A gente tem um momento generalizado definido como a variação da Lagrangiana com respeito à velocidade generalizada. E aqui vale fazer uma distinção importante. Note que o momento generalizado ele é diferente da velocidade generalizada. Ele é algo a mais, por assim dizer. A velocidade generalizada é apenas a variação da coordenada generalizada no tempo. Já o momento generalizado, ele é a variação da Lagrangiana com respeito à velocidade generalizada. E ele é chamado de momento conjugado, né? Não é à toa, o nome não é de graça. É porque ele tem uma íntima relação com as quantidades que vão ser os momentos, né? Como, por exemplo, o momento linear e o momento angular. Apesar de que, em muitos casos, o momento conjugado não é o mesmo que, por exemplo, o momento linear ou o momento angular, mas, em alguns casos, os momentos conjugados vão corresponder, né, aos momentos lineares ou aos momentos angulares, mas não são todos os casos. Agora, deixa eu chamar a atenção aqui para um outro ponto. Vamos considerar as equações de Euler-Lagrange, só que, dessa vez, usando a definição dos momentos conjugados. E, sendo assim, então, a equação de Euler-Lagrange vai poder ser escrita de uma forma diferente, dessa forma que está aparecendo aqui. E bom, agora olhe para o lado direito dessa equação. Vamos supor que esse lado direito ele é igual a zero, ou seja, que a Lagrangiana não dependa diretamente das coordenadas generalizadas. Então, a gente tendo que a derivada do momento conjugado em relação ao tempo sendo zero, a gente tem que o momento ele vai ser constante, né? E assim a gente chama esse momento de uma constante de movimento. De forma melhor. Ou seja, note que desse resultado a gente tem o seguinte, que se o momento ele é uma constante de movimento, ou seja, ele não muda ao longo do movimento do sistema físico, isso na mecânica newtoniana, por exemplo, é equivalente a gente dizer que o momento ele se conserva. Então aqui a gente tem de forma bem direta um resultado que implica na conservação do momento, em que se a gente tem que a Lagrangiana não depende explicitamente das coordenadas generalizadas, a gente vai ter, então, a conservação do momento conjugado. E, bom, só ainda fazendo um paralelo à mecânica newtoniana, isso é equivalente a dizer também, né, que as forças resultantes sobre um determinado sistema, elas são nulas, né? As forças resultantes sobre um determinado sistema são nulas, isso é equivalente a dizer que a derivada do momento em relação ao tempo é nula. Então, assim, a gente também pode ver a conservação do momento. Então, para resumir, né, se a gente tem que, se a Lagrangiana não depende explicitamente das coordenadas generalizadas ou das posições das partículas, a gente tem que o momento associado a cada uma delas, associado a cada uma das coordenadas, né, ele vai ser uma constante de movimento. E no sentido de mudar a descrição da mecânica lagrangiana para a hamiltoniana, aqui a gente vai ter também uma nova função especial chamada hamiltoniana, que é uma transformação da Lagrangiana. Mais especificamente, é uma transformação de Legendre, em que agora essa função hamiltoniana ela vai depender explicitamente das coordenadas generalizadas e dos momentos conjugados, em que aqui no caso então a gente está trocando as velocidades generalizadas pelos momentos generalizados. Aí matematicamente, né, a gente vai ter então essa definição aqui para a função hamiltoniana. E só abrindo um parênteses aqui sobre a transformação de Legendre, que eu comentei, né, que a hamiltoniana é uma transformação de Legendre da Lagrangiana, a gente tem que a transformação de Legendre basicamente é uma transformação tal que a gente muda as variáveis de um sistema antigo para um sistema novo, de forma que esse sistema novo ele vai conter então as mesmas informações do sistema original. Aí a ideia é basicamente essa. Ainda sobre a função hamiltoniana, a função fundamental, né, do formalismo hamiltoniano, a gente tem que ela vai ter um significado especial em muitos casos, em muitos sistemas físicos. Essa função hamiltoniana ela vai ser a energia total do sistema físico. Aí assim, apesar de não ser em todos os sistemas que isso acontece, muitos são os casos em que isso acontece, que a hamiltoniana é a energia total do sistema. Ou seja, né, a hamiltoniana seria a soma da energia cinética e da energia potencial. E bom, assim como na mecânica lagrangiana a gente tinha as equações de Euler-Lagrange governando a dinâmica do sistema, aqui também a gente vai ter equações governando a dinâmica do sistema físico, que são as equações de Hamilton. De forma que então as equações de Hamilton são as equações de movimento
do formalismo hamiltoniano. E o que as equações de Hamilton dizem para a gente, né? Esse par de equações diferenciais de primeira ordem diz para a gente como as coordenadas generalizadas e os momentos generalizados mudam com o tempo. E então, olhando para as mudanças no hamiltoniano com relação aos parâmetros, né, às coordenadas generalizadas e aos momentos generalizados, a gente pode, através das equações de Hamilton, prever qual que vai ser a evolução temporal do determinado sistema físico que a gente está trabalhando. Em que, então, a ideia no formalismo hamiltoniano é, dado esse par de equações diferenciais de primeira ordem, a gente resolve esse par de equações de primeira ordem para os momentos generalizados e para as coordenadas generalizadas, e resolvendo assim, então, a gente vai ter a dinâmica do sistema físico. Então, resumindo, né, o que a gente tem? Que o hamiltoniano é uma função das posições e dos momentos generalizados, e através das equações de Hamilton, a gente consegue determinar qual que vai ser a evolução temporal de um determinado sistema físico, em que, em muitos casos, esse hamiltoniano nada mais é do que a energia total do sistema. Agora, um outro ponto que eu quero deixar claro aqui, quero destacar do formalismo hamiltoniano, é o conceito de espaço de fase. O espaço de fase e a geometria associada a ele é uma das grandes vantagens do formalismo hamiltoniano, então por isso é importante falar dele também. O espaço de fase ele vai ser responsável por descrever o estado de um sistema físico, fazendo isso como especificando as coordenadas generalizadas e os momentos generalizados associados a essas coordenadas. Relacionando com as equações de Hamilton, elas vão descrever como as coordenadas generalizadas e os momentos generalizados evoluem no tempo, definindo assim então a evolução temporal de um sistema físico no espaço de fase. Falando de uma outra forma, né, dado um estado inicial específico, ou seja, um ponto ali no espaço de fase, as equações de Hamilton preveem qual que vai ser o movimento desse ponto nesse espaço de fase. E com o passar do tempo, né, esse estado inicial do sistema ele vai traçar uma curva no espaço de fase, de modo que essa curva então representa as soluções das equações de movimento de Hamilton. E essa ideia do espaço de fase então ela é muito boa porque ela permite ver de uma forma bem intuitiva e geométrica como que vai ser a evolução de um determinado sistema físico. Um dos pontos importantíssimos do formalismo hamiltoniano que eu também quero destacar aqui é que ele também serve de base para a mecânica quântica. E a razão para isso é muito simples. O hamiltoniano ele pode ser facilmente generalizado para um operador quântico, o que a gente não consegue com a lagrangiana, por exemplo. E por que é importante o hamiltoniano ser facilmente generalizado para um operador quântico? Porque na mecânica quântica, muitas coisas que a gente está interessado em medir, elas são dadas em termos dos operadores quânticos. Então, se o que a gente pode medir e observar fisicamente está intimamente relacionado aos operadores quânticos, e a gente tem que na formulação hamiltoniana a gente pode facilmente generalizar o hamiltoniano para um operador, a gente pode então intuir, de certa forma, a importância desse formalismo na mecânica quântica. E além disso, só falando mais uma coisa, no contexto da mecânica quântica, a gente pode usar o operador hamiltoniano e junto com a equação de Schrödinger para descrever a evolução de um determinado sistema quântico. E quando eu falo evolução aqui, eu estou me referindo à evolução temporal, né? A gente consegue, então, com o operador hamiltoniano e a equação de Schrödinger, determinar a evolução temporal de um determinado sistema quântico. Então, basicamente, essa é a ideia que eu queria passar da relação entre o formalismo hamiltoniano e a mecânica quântica. Agora, comparando os três formalismos da mecânica, né, como no vídeo da mecânica lagrangiana eu comparei a mecânica lagrangiana com a mecânica newtoniana, agora eu vou comparar a mecânica hamiltoniana com a mecânica lagrangiana. Dentre as diferenças que eu citei, eu quero destacar uma aqui, só para não ficar muito extenso, que é a diferença que na formulação hamiltoniana a gente tem um espaço de fase e na formulação lagrangiana a gente tem um espaço de configuração. Falando então sobre o espaço de configuração da mecânica lagrangiana, o que ele é? Né? Ele consiste, no caso, nas coordenadas generalizadas necessárias para especificar a posição de um determinado sistema. Então, por exemplo, suponha que eu precise só de duas coordenadas para especificar a posição de um corpo, x e y. E, sendo assim, o espaço de configuração, nesse caso, vai ser simplesmente o plano cartesiano, x e y, em que, no caso, um ponto no espaço de configuração define a posição desse determinado sistema físico. Agora, falando sobre o espaço de fase da mecânica newtoniana,
A gente tem que o espaço de fase ele consiste basicamente nas coordenadas generalizadas e nos momentos generalizados associados a elas. Em que nesse caso, tomando como exemplo o movimento de um corpo em uma dimensão, a gente tem que o espaço de fase então vai ser composto pela coordenada x e pelo momento generalizado px, em que um ponto nesse determinado espaço ele vai determinar o estado do sistema mecânico para um determinado tempo. Né? Em que note a diferença, além da gente mapear a posição do sistema, a gente vai ter também um momento do sistema naquela posição. E agora, comparando os dois espaços, né, embora o espaço de configurações seja útil para determinar as posições dos corpos, a gente tem que ele não diz muita coisa sobre o movimento de um determinado sistema físico, porque o espaço de configuração ele vai fornecer informações sobre as posições dos corpos. Né? Já o espaço de fase não, né? Com ele a gente consegue representar melhor a dinâmica do sistema, porque a gente vai ter, além das posições mapeadas, os momentos mapeados. Né? Por exemplo, se a gente tem então, vamos considerar uma dimensão, se a gente tem a posição x, a gente vai ter também o momento associado px a essa coordenada no espaço de fase, determinando assim o estado do sistema e a dinâmica do sistema. E por que a gente vai ter a dinâmica determinada no espaço de fase? Né? Porque à medida que esse ponto ele vai evoluindo no tempo no espaço de fase, a gente vai ter uma curva, né, sendo formada, e essa curva vai estar intimamente associada ao movimento desse sistema físico, definindo assim então o estado clássico completo do sistema. E antes de continuar, se você tem gostado do vídeo até agora, eu queria pedir que deixasse seu gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do vídeo, para o YouTube entender que você gostou do conteúdo e poder espalhar ele para mais gente. E além disso, também lembra, né, conhecimento bom é conhecimento compartilhado, então compartilha com alguém que você sabe que vai gostar também. E bom, a ideia desse vídeo era basicamente essa, mostrar como é o formalismo hamiltoniano, mostrar como se dá a descrição de problemas físicos no formalismo hamiltoniano de forma bem geral. A minha ideia é que ele fosse uma continuação do vídeo do formalismo lagrangiano, de forma que eu ainda pretendo também fazer um vídeo do formalismo newtoniano e, além disso, trazer um exemplo em que assim, eu vou mostrar a equivalência dos formalismos para um determinado problema específico, ou seja, eu preciso resolver um determinado problema específico para usando os diferentes formalismos. Então, caso você não seja inscrito ainda no canal, se inscreva aqui para poder acompanhar os próximos conteúdos que eu vou postar. E no mais, era isso que eu tinha para dizer nesse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e vejo você no próximo vídeo.